Eu ontem tive um Vale Night com a minha esposa, eu deixei minha filha na casa da minha sogra, e aí, né, quando a gente tem um Vale Night, sempre tem aquele cineminha que a gente pega que é de lei. E a gente tem uma regra, um dia eu escolho o filme, outro dia a Dani escolhe outro filme, pra que as coisas fiquem justas, mas sempre que ela escolhe, ela fica inclinada àquele romance, né, aquelas histórias de comédia romântica, que eu tenho que admitir que não sou muito fã. E foi o que aconteceu quando ela escolheu Perdida, que é o filme que estreou aqui na minha cidade essa semana, e que eu não sabia, é uma produção da Star Plus, ou seja, ele faz parte de uma das empresas ali da Disney. Eu tenho que admitir que se ela não tivesse escolhido, eu não teria ido assistir, mas que bom que ela escolheu, porque eu acabei me surpreendendo demais com esse filme. Mas antes da gente continuar a falar sobre ele, não deixe de se inscrever para não perder nenhum novo vídeo, e se você curtir ao final desse aqui, também deixa um like que ajuda demais a eu continuar esse trabalho. Mas enfim, o que é Perdida? Que história é essa? Aqui a gente acompanha a história de Sofia, ela trabalha numa editora de livros e ela tem planos de lançar uma nova versão de Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Só que, claro, como é um livro do século XIX, e a gente sabe muito bem que as editoras elas estão passando por um período muito complicado, né? Tudo que na verdade gira em torno do papel está passando por um período muito complicado, sobretudo as empresas que vivem da leitura, né? Hoje as pessoas querem ler cada vez menos, eles estão sempre apelando para aqueles projetos que tem uma pegada mais atual, que envolve TikTok, rede social, enfim, o romance proposto aqui pela protagonista estaria meio que fora de moda. Só que apesar disso, a protagonista ela é muito apaixonada por esse tipo de história e ela quer até o fim provar para todo mundo que isso ainda vale a pena, já que na vida real ela não acredita no amor, ela não acredita que o amor exista de verdade. Ela já sofreu várias desilusões, inclusive tem um carinha do trabalho dela que chama ela pra sair, que tenta melar o plano dela e entra, né, na mais nova lista de desilusões amorosas, aquela coisa de homem não presta, que são todos iguais e blá 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 blá. Mas enfim, depois de um dia muito difícil, ela vai se encontrar com a amiga, que é a melhor amiga dela da vida. A amiga diz que vai casar, vai pra outro lugar e ela não reage muito bem. Eles acabam brigando, ela vai pra casa muito desolada e aí ao entrar no táxi, ela fala com a taxista muito esquisita que dá pra ela um celular, assim, não, você vai precisar disso aqui, você liga aí que vai dar tudo sus. Ela não entende nada, quando chega em casa recebe uma ligação e ao atender, surpresa, ela é teletransportada pro mundo do século XIX, que vai meio que reviver aquelas histórias da Jane Austen, né, daquele amor romântico, o príncipe a cavalo, enfim, toda aquela coisa melosa que a gente já tá cansado de ver em qualquer novela de época. Tá, Vitor, mas por que você tá dizendo que esse filme lhe surpreendeu, já que ele tem essa história do amor romântico demais, a parada melosinha demais? Por um motivo muito simples, porque ele cumpre o que ele se propõe a ser. Ele é um filme de romance adolescente, então se você tem filhos de 14, 15 anos que curtem essas histórias, que curtem esses amorzinhos, sabe? Esse amorzinho tipo de Malhação, que tem as brigas adolescentes e às vezes a pessoa quer uma coisa e outra não quer muito, só porque falou uma vírgula diferente e já gera aquele clima, aquela tensão. Quando os hormônios, sabe aquela fase que todos nós já vivemos, quando os hormônios estão aqui no talo e qualquer coisa parece que vai explodir o caldeirão inteiro e o mundo vai se acabar e a gente passa 3 dias chorando numa cama. Essa é a proposta do filme, ele foi feito para esse público específico, não que se você tiver 30 anos ou mais que nem eu, você não possa curtir. E dentro dessa proposta dele, ele consegue ser muito efetivo, ele consegue contar uma história com início, meio e fim, bem amarradinho, ele cria climas de tensão que você realmente acaba se importando com o que vai acontecer e fica o filme todo naquela agonia. Eu pelo menos, né, pra mim, eu fiquei naquela agonia, nossa, será que ela vai conseguir voltar pra casa? Será que ela vai conseguir voltar pra amiga dela e dizer que se arrepende do que falou porque a amiga disse que ia embora? Enfim, várias perguntas que ficaram dentro da minha cabeça e eu realmente fiquei querendo saber o que ia acontecer até o final. E se eu fiquei querendo saber o que vai acontecer no final da história, é sinal de que a narrativa ela é muito bem construída, ou seja, ela consegue captar a sua atenção e por mais que seja uma história bobinha, uma história de Malhação, é uma história que faz a gente ficar curioso pra saber. Será que o cara que ela tá se apaixonando é gente boa mesmo? Será que as convenções do século XIX que estão impregnadas na sociedade, na cabeça dele, vão fazer com que ele desista? Afinal de contas, ela é uma menina do século XXI que voltou praticamente 200 anos e ela é completamente diferente, a forma de falar é completamente diferente, a forma de se comportar nem se fala. E aqui vai o meu adendo, a equipe de produção tá de parabéns, eles usaram a linguagem formal do século XVIII, tem algumas palavras ali, claro, que se usavam naquela época, e no filme eu acho que eles decidiram não colocar, pra também não ficar algo muito distante da nossa realidade, né, pra não causar muita estranheza do que a gente tava ouvindo, mas é um português muito mais formal, eles não dão deslizes nenhum aqui durante esses momentos, inclusive geram algumas piadinhas, ela fala uma coisa, ele, o que quer dizer isso? E ela vai explicar, isso vai fortalecendo os laços do protagonista
protagonista pra gente que tá assistindo também. O filme também usa e abusa de planos fechados, daqueles planos que eles focam muito no rosto dos personagens e faz isso pra mostrar o sentimento que eles estão tendo na hora, no momento que eles escutam uma fala, no momento de uma conversa mais tensa, no momento que eles são pegos tentando fazer uma coisa que eles não queriam que os outros soubessem, principalmente a protagonista. Então, por muitos momentos você vai ver closes muito fechados e isso ajuda na narrativa no sentido da gente saber mais ou menos o que tá se passando na cabeça de cada um ali. Apesar do filme, na sua maioria, eu diria que 70%, 80% se passar dentro de ambientes fechados, isso daí eu entendo que seria para reduzir custos, né? Você não tem, por exemplo, uma reconstrução da cidade no século XVIII, o que elevaria, obviamente, o custo desse filme, mas isso não faz falta no filme, é meio que para manter ali aquele núcleo. Não, vamos manter a história pequena para contar a história desses dois aqui. Claro, seria legal observar a cidade refeita, reconstruída, mas eu entendo que isso também é uma forma do filme se proteger, dele não tentar fugir, não tentar escapar para a história que ele quer contar, e o filme se beneficia demais com isso. Em contrapartida, eles têm uma locação muito boa, tem uma parte que o protagonista, o mocinho, ele vai apresentar a menina para o lugar onde a mãe dele, era o lugar preferido da mãe dele, e é um ambiente, é um canyon muito grande, assim, é um canyon bem aberto, é um lugar muito bonito, é um lugar lindo, inclusive eu acabei nem pesquisando onde era, mas eu achei muito massa. Sobre as atuações, a gente tem trabalhos interessantes aqui, apesar de nenhuma delas ser, meu Deus do céu, se fosse indicada ao Oscar, com certeza levaria, ou pelo menos ficaria entre as cabeças, mas são atuações eficientes que fazem a gente acreditar na história que está sendo contada. Existem alguns coadjuvantes dos coadjuvantes que a atuação é bem porca. Por exemplo, tem o chefe da menina lá, o chefe da editora, ele é muito ruim. O carinha também lá do elevador, que dá o fora nela e tenta puxar o tapete dela, também é uma atuação bem meia boca. Mas tirando isso, os coadjuvantes principais, digamos assim, tá? Os coadjuvantes que fazem mais parte da história, eles são eficientes. A que eu mais gostei foi a Natália Falcão. Ela é aquela menina do interior que tem que ser moldada ali na pureza e acaba sendo a primeira amiga da protagonista, né? Apresentar coisas daquele mundo pra ela, como ela deve se vestir, onde é que ela deve ir, mas que nunca acaba sendo um empecilho pra autenticidade dela. Ela sempre respeita o jeito dela se expressar. Eu gostei bastante mesmo. A Bia Arantes faz a vilã, é uma vilã até que eficiente. Ela não é aquela menina que se excede demais, né? Até porque as mulheres naquela sociedade ali, naquela história ali, tem que ter um comportamento muito comedido. E a gente percebe que nos movimentos dela existe essa reserva, mas ela não deixa de mexer as peças no tabuleiro. Ela não deixa de tentar atrapalhar o caso de amor entre o melhor partido da cidade e a forasteira. Eu gostei, não é nada demais, mas pra mim tá muito bom. A Luciana Paz faz a fada madrinha, ela faz uma típica personagem de comédia brasileira. Eu acho que de todos os papéis aqui, ela é o mais padrão da nossa indústria cinematográfica na questão de comédia. Aquele personagem meio despojado, que fala uma piada outra ali, que tem aquela ginga brasileira. Se você assiste muita comédia aqui do Brasil, você vai saber exatamente do que eu tô falando. E pra mim, ok, é um clichêzão que já foi tanto usado pra mim, que dá um pouco de preguiça, mas ela pouco aparece, então não faz grande diferença assim. E, como eu disse, pra o que se propõe, ok, passa de boa. O Hélio de la Penha faz um médico aqui, que é amigo da família também. Ele tem um papel bem coadjuvante, tá bem de lado, mas ele tá ok, como um cara antiquado, como um cara sério demais, que quer tentar dar um pouco de razão ali à cabeça do protagonista. Claro, razão naqueles moldes ali do século XIX, mas sem dúvida nenhuma, o grande brilho aqui tá na química entre o casal principal. A Giovanna Gridio, que faz a Sofia, e no Bruno Montaleone, que faz o Ian. Esses dois atuam muito bem juntos, eles têm uma química, eles têm uma liga que dá muito certo, sabe? Você consegue acreditar no envolvimento deles, você consegue torcer para que toda aquela história maluca, toda a desconfiança que tá na cabeça dele, toda a confusão da protagonista de querer voltar para casa e ficar, né, ceder à paixão, tudo isso eles conseguem deixar de forma muito crível. Você consegue acreditar, se conectar e acreditar naquela história que tá sendo contada. Como eu disse, não são atuações válidas de prêmio, eles vão ser reconhecidos por isso, não, mas são muito eficientes e os dois juntos funcionam bastante. Enfim, Perdida é um filme que se propõe a ser um romance adolescente, cheio de clichês e de fatos carregados de melodrama, mas essa é a proposta e ele consegue fazer isso de maneira muito eficiente. Durante todo o filme você fica preso na história, não tem aquele momento que você vai, ai meu Deus, passa logo. Aquela que a gente chama de barriga, não tem barriga nesse filme, a história é bem contadinha, você vai sendo conduzido até chegar ao final. O final é previsível, é mais do mesmo do que a gente encontra por aí, mas se você ama uma comédia romântica, se você ama filme brasileiro e se você ama essa pegada mais juvenil, o filme vai ser uma maravilha pra você. Como eu disse, eu me surpreendi e gostei. Acho que valeu
negocie o ingresso. Mas agora me conta você, chegou a assistir esse filme? O que foi que você achou? Vamos trocar essa ideia? Tem alguma informação a mais que eu não citei aqui? Alguma curiosidade? Enfim, vamos conversar sobre cinema, que é sempre muito bom. Eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Tchau!